Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 7 de junho. Agora na Espanha, 21 horas e 46 minutos, no Brasil, 16 e 46 da tarde. Eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que mesmo com a violência desses 4 últimos candles no 4 horas, depois que a gente promoveu esse estresse da base dessa canaleta virtual de baixa, a gente voltou como num efeito elástico em direção à linha d'água, fizemos a máxima em 27.391 e aí a gente inaugurou uma sequência de topos descendentes, 1, 2, 3, 4 candles no 4 horas vendedores, mas o nosso micro rastreador de tendência tá dando conta de que essa tendência de alta ainda não foi interrompida, seria preciso perder 25.745 para poder interromper essa sequência, essa tendência de alta no curtíssimo prazo. Esse meu indicador é muito interessante, o Lianov Trends. Quem quiser ter acesso a ele é só assinar o Clube Ouro e disponibilizar o nome de usuário da TradingView para os nossos moderadores, que eu libero o acesso. Ele é muito preciso. Quando se altera a tendência de curto prazo, de alta ou de baixa, a bolinha migra para baixo ou para cima. Quando a bolinha estiver embaixo, a sequência de bolinhas é uma micro tendência de alta. Quando as bolinhas estiverem em cima, é uma micro tendência de baixa. A gente parece que está desenhando uma cunha triangular aqui no 4 horas. Agora eu vou pular para o gráfico semanal, para vocês verem que se a semana terminasse hoje, ainda é quarta-feira, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Mas se a semana terminasse hoje, quarta-feira, a gente estaria com um candle ainda vendedor, mas um martelo perfeito. O pavio ficou para baixo da média móvel de 200 períodos e a cabeça do martelo ficou exatamente acima da MM200. Ou seja, típico de uma onda 4, né? Então no semanal ficou uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 depois que levou a BTC para 31 mil dólares, uma onda 4 que está encerrando essa corretiva provavelmente com esse martelinho maravilhoso, o pavio que indica a rejeição dessa faixa de preços pelo mercado, fez a cabeça do martelo retornar para cima da MM200. Em algum momento a gente vai explodir até 36 mil dólares. No diário, apesar da BTC estar caindo menos 2,72% pela métrica da TradingView, a gente está desenhando um corpo real comprador aqui no Heikin Nash. Chegamos a fazer a máxima hoje, nessa madrugada, em 27.391. Avançamos até para cima da mediana do canal de Keltner, mas só não sustentou lá em cima e acabou promovendo essa corretiva que ficou clara ali no 4 horas. No intraday, a BTC basicamente ficou o dia todo estressando a lower. Em algum momento ela vai retornar em direção a VWAP para fechar no gain os sinais que ainda estão abertos. Já vai fechar no gain. Na seara fática, a Binance eliminou 100 pares de negociação na unidade norte-americana, a Binance US. É uma série de pares de altíssima octanagem, o OneInt, o SDT, a AVE, Hélice, até altcoins de altíssimo apelo entre os americanos, Mana USDT, Neo EOS USDT, Band USDT, enfim. No par BTC, vários pares de altíssima octanagem também foram eliminados, XTZ, BTC, enfim. Agora, eu fiz um vídeo agora há pouco à tarde dando conta de que essa é a batalha final do mundo cripto. É a primeira ordem versus resistência, é o CZ Skywalker contra o Gensler Vader, por assim dizer, porque em algum momento o mundo cripto teria esse encontro marcado nessa batalha final. E o processo da SEC contra a Binance impede a aquisição da GoPex, que a Binance estaria ultimando na Coreia do Sul. O órgão fiscalizador sul-coreano do país afirmou que é muito difícil aceitar o pedido de aquisição da GoPex pela Binance em meio a acusações de violações da Lei Federal de Valores Mobiliários norte-americana. Enfim, e o processo da Binance, da SEC contra a Binance nos Estados Unidos e contra o CZ, segundo a SEC alega, estariam colocando os fundos de clientes em risco significativo. A Binance já emitiu um comunicado dizendo que
comprova a prova de reserva em que ela não mistura os ativos criptográficos dos usuários com os seus ativos criptográficos. Enfim, esse imbróglio vai se arrastar por alguns meses ainda. E na seara geopolítica e finanças internacionais, um dilúvio de emissão de títulos do Tesouro norte-americano está chegando. Como isso vai impactar o mercado de ações e o mercado de forma ampla, inclusive o mundo cripto? Alguns analistas estão dando conta de que a enorme emissão totalmente recorde de T-bills, ou esses treasuries e bonds, não é necessariamente uma razão para a mudança do nível de risco nos mercados. O fato é que a preocupação do mercado com esse dilúvio na emissão de títulos do Tesouro norte-americano são muito exageradas, segundo esse analista que está escrevendo essa reportagem na Market Watch, já que o próprio Federal Reserve está de prontidão para aumentar a liquidez do sistema. De prontidão, diga-se em outras palavras, o Federal Reserve estaria pronto para poder imprimir dinheiro e criar uma mega rodada de impressão e aumento do seu balanço patrimonial, como aconteceu na crise do Silicon Valley Bank, em que, para garantir o saque dos depositantes do Silicon Valley Bank, houve um pump aqui no balanço patrimonial que explodiu de 8,2 para 8,8 trilhões, e é isso que poderia acontecer se esses treasuries não encontrarem liquidez no mercado. Com certeza, uma conta contábil de dinheiro de mentira seria aberta no Federal Reserve e os bancos absorveriam essa inundação de treasuries. E aí o balanço patrimonial do Banco Central norte-americano com certeza explodiria para próximo de 10 trilhões de dólares. E ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, a represa estourada no campo de batalha na Ucrânia mudou totalmente o cenário dessa guerra. Os moradores das regiões que foram objeto de alerta para evacuação acabaram sentindo na pele o que é não respeitar um alerta do governo. Simplesmente a água foi subindo durante a madrugada e agora são centenas de milhares de pessoas refugiadas, por assim dizer, e desabrigadas, porque agora elas precisam abandonar esses locais e não há nem estrada. O Zelensky está fazendo uma mega operação de resgate para poder tirar essas pessoas desse verdadeiro pântano que se transformou a região de Bakhmut. Enfim, gente, Nova York agora, no fim da tarde, a tarde entardeceu com uma névoa de fumaça oriunda das queimadas das florestas canadenses. O prefeito de Nova York conclamou os nova-iorquinos para que só saiam de casa com máscara ou fiquem em casa, justamente porque não há previsão de quando essa qualidade péssima do ar decorrente das queimadas das florestas canadenses vai se dissipar. Enfim, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no 6 horas respeitou a lower da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Agora a gente está nesse momento, talvez numa onda 2 aqui dentro do 4 horas, desenhando uma figura triangular. Depois do pump em direção à linha d'água, a gente está acumulando como num triângulo e já a gente deve explodir em direção à aresta superior, que está lá em 28.100. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço.